rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites frias do gueto, vidas que se curam. Ecos da rua, chegando nas ondas da internet, para compartilhar e refletir, né, de encontrar portas de saída para a população em situação de rua, né. Eu sou Roseli Kramer, nada da rua sem a rua, e tenho trajetória de rua, e estou na militância da defesa de direitos da população em situação de rua. Aqui é para esclarecer o que está sendo feito para a população de situação de rua nas políticas públicas, né. E gratidão mesmo por esse dia, né, mais um dia dessa corrida que a gente está fazendo, né, para encontrar portas de saída, né. E o que é tão importante nesse momento é que nós temos defensoria. Hoje nós temos um grande prazer de ter aqui a Fernanda Valera, né, que é a nossa defensora pública. Nesse programa nós trazemos uma grande mulher, né, que é você, né, que é um privilégio, gênios, jovens e super inteligentes, né, para falar sobre o que é po a coordenação do Núcleo Especializado em Cidadania de Direitos Humanos e participa de outras articulações, né, Fernanda? E eu gostaria que você falasse um pouco de você e contasse como é que a gente tem acesso e o que significa, né, defensoria. Legal. E qual é a sua posição em tudo isso, né, que é a nossa grande mestra. Boa tarde, Rose, um prazer estar aqui, muito feliz Moro com essa iniciativa. Acho muito importante a gente ter esse espaço para discutir política pública para as pessoas em situação de rua, sendo tocado, né, por uma mulher com trajetória de rua, então obrigada pelo convite. Bom, eu sou defensora pública aqui no estado de São Paulo desde 2012, entrei na defensoria, e desde 2020 eu estou então na coordenação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, que hoje é o núcleo responsável por, entre outros temas, acompanhar a questão da política pública para as pessoas em situação de rua. Além disso, a Defensoria Pública tem um atendimento às pessoas em situação de rua, de segunda a quinta de manhã, ali no centro, na Rua Boa Vista. Eu também sou plantonista nesse atendimento, então faço o atendimento dos casos individuais das pessoas em situação de rua que procuram a defensoria. O núcleo hoje é coordenado por 3 mulheres, né, sou eu, a Suhaile Youssef e a Cecília Nascimento, e nós 3 somos muito envolvidas no tema da população em situação de rua, porque a gente entende que, dentre os temas de direitos humanos, talvez o que seja mais importante para a Defensoria Pública tratar é o das pessoas em situação de rua. A gente vive hoje, né, uma calamidade, uma epidemia, ou nem sei que palavra usar para descrever a situação absurda que o Brasil chegou, de ter tanta gente na rua, de não conseguir enfrentar esse problema social que só aumenta a cada dia. E aí, especificamente na capital, a gente fica, assistindo o aumento da população em situação de rua, as constantes violências e violações de direitos humanos dessa população, então a gente tem essa atuação, de acompanhar e estar muito próximo sempre dos movimentos, né, o núcleo é porta aberta para os movimentos das pessoas em situação de rua. E aí eu integro também outras articulações, né, que tratam do tema, então sou membro do Fórum da cidade de São Paulo, onde reúne vários profissionais, pessoas com trajetória de rua, para discutir esse tema. Também faço parte, represento as defensorias públicas hoje no CIAMP Rua Nacional, que é o Comitê Intersetorial do Governo Federal que monitora a política, e no âmbito das defensorias também componho comissões que tratam dos direitos da população em situação de rua nacionalmente. Então É, porque tem a Cracolândia, né, que você também tá lá toda semana, tem o chá do padre também, né, também tem a o ajude, né, quando se encontra. Porque para mim é muito importante isso, sabe, porque muitas pessoas que tá na situação de rua, não sabe nem o que é defensoria, como procurar. exatamente, é. A Defensoria Pública a gente tem uma instituição que tem como função prestar assistência jurídica para quem não tem condições de pagar advogado, mas mais do que isso, é uma instituição de promoção e defesa dos direitos humanos dos grupos vulneráveis e vulnerabilizados. Então, a gente percebe que muita gente não entende ainda que a Defensoria Pública presta um serviço público que é uma política pública de acesso à justiça para o público vulnerável. E a gente tem cada vez mais, acho, ampliado o nosso atendimento para as pessoas em situação de rua, que tem que ser um atendimento em outra lógica, né. Tradicionalmente, aqui no por exemplo, para dar no estado de São Paulo, alguém que quer ser atendido pela Defensoria Pública tem que ligar, agendar um atendimento ou entrar na internet, agendar.
isso é completamente fora da realidade das pessoas em situação de rua. Então a gente tem, tentado, aumentar a nossa, capacidade de atender em loco, né, então a gente tem desde agosto a gente está com esse plantão semanal, por exemplo, na região da Cracolândia, atendendo na rua mesmo quem está ali no território da Luz. Tem também nossos atendimentos itinerantes, que mensalmente a gente vai em algum, centro Lugar de crítico, né? atenção, núcleo de convivência. Então, na sexta passada, por exemplo, a gente foi, num centro de acolhida que fica aqui no Pari, que tem vários equipamentos, me fugiu o nome agora. Ah, sei, É não, um que tem o Maria Maria, aqui tem um lugar de idosos, agora não tá me vindo o nome. Mas a gente também daí dia 21 de novembro agora, a gente vai no pátio do colégio, então nessa ideia de expandir os pontos de atendimento pra gente a gente entende que temos que ir até as pessoas em situação de rua para fazer valer os direitos dela, né. A situação, às vezes, de vulnerabilidade que as pessoas têm é tão grande e as barreiras de acesso à justiça, né, que vão desde a roupa que a pessoa tá, se ela tem ou não lugar para deixar os seus pertences, seu animal de estimação, sua carroça. Então é um atendimento que precisa pensar numa outra lógica, né, então de ir até as pessoas, daí também a gente faz parte, né, sempre que tem mutirões, Pop Rua Ajude, a gente também integra a equipe para prestar esse atendimento. Não, e tudo, né, vocês estão, né, no dia de luta da população em rua, vai estar no Natal. Eu acredito que é muito importante isso. E faz quanto tempo que vocês conseguiram sair da caixinha e vir? Foi nessa pandemia mesmo que eu acho que integrou mais, né, a necessidade da gente que estar na rua, porque não tinha nem documento, né? Quantos ficaram sem documento, sem ter acesso a ir atrás e conseguir um documento, né? Sim, foi uma crise, acho que gravíssima, né, a pandemia para as pessoas em situação de rua, porque o principal lema era: "Fique em casa", e como você fica em casa quando você não tem casa para ficar. Mas voltando um pouquinho atrás, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, desde 2011, começou a atender a população em situação de rua. Inicialmente fazia esse atendimento, era um atendimento organizado pelo Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos, ali no Chá do Padre, no Cefras, em parceria com a DPU. Aí isso acontecia 2 vezes por semana. Era um volume muito grande e começou a ter um movimento para que as pessoas em situação de rua fossem atendidas ali, mas que também pudessem ser atendidas na Defensoria Pública, garantir o atendimento no espaço da Defensoria Pública. E aí, em 2015, é instituída, então, essa política de atendimento às pessoas em situação de rua, que organiza o atendimento que a gente faz na Rua Boa Vista 150, que é o plantão. Lá é todos os tipos de caso, a pessoa que quer se divorciar, quem fez um empréstimo consignado na sua aposentadoria, Tudo, né? quem quer fazer uma ação contra um centro de acolhida porque sofreu uma violação de direito, violações individuais, a gente atende casos individuais que as pessoas em situação de rua nos trazem. Então, esse atendimento acontece lá desde 2015, esse individual. Além disso, o núcleo continuou acompanhando a temática da população em situação de rua, mas de fato, você tem razão que desde 2020, acho que a gente se aproximou mais dos movimentos e começou a trabalhar também mais integrado em rede, porque a gente viu o tamanho do desafio. Eu lembro, eu especificamente, quando eu cheguei no núcleo em agosto de 20, o Davi, que era o coordenador, eu cheguei inicialmente pensando que eu ia trabalhar com o tema da violência institucional, tortura, porque meu cargo mesmo de defensora na infância e juventude infracional era o tema que eu sempre trabalhei. E aí ele falou: "Ah, você não quer trabalhar com pessoas em situação de rua? Tem muita coisa para fazer aqui no núcleo disso". Eu não confesso que até então não tinha nenhuma proximidade com o tema. Eu tinha feito já plantão de atendimento Pop Rua em 2017, mas eu não sabia a magnitude, a dificuldade, quantas políticas públicas, tem que são necessárias articular para atender essa população. Eu lembro que eu fiquei absolutamente chocada com a história da retirada de pertences, inclusive na pandemia, assim, a normalidade com que a prefeitura tira documento, cobertor, barraca das pessoas, e a frequência com que isso acontece. E também acho que em 2020 nos chamou muita atenção, porque quando a gente começa ali bom, começa essa nova coordenação do núcleo, temos que trabalhar com população em situação de rua, tinha justamente essa demanda das pessoas tirarem documento para conseguir acessar o auxílio emergencial. Todos os órgãos públicos estavam com as portas fechadas e com atendimentos digitais. E a população em situação de rua simplesmente não conseguia acessar. Como vai fazer, né? Sem um celular, Sem um celular, sem um endereçador, exato. E aí a gente então abre de novo a porta do atendimento da defensoria, ainda num momento bem crítico da pandemia, e circulando pelo centro naquela época, eu lembro que me chamava muita atenção, porque a Praça da Sé, o pátio do colégio era como se fosse uma grande maloca, assim, era uma barraca se juntava, era muita gente na rua, assim. E como,
não tinha, né, a pressão dos comerciantes para tirar as pessoas em situação de rua, nem tanta gente circulando no centro, as pessoas estavam ali, e era muita gente. E aí a gente começou a atuar, daí a gente atuou pela vacinação prioritária das que pessoas foi em muito situação de rua, a questão de conseguir expedir a certidão de nascimento para as pessoas conseguirem tirar o RG e acessar os benefícios, tentar que não fossem retirados os pertences, né, das pessoas em situação de rua, mesmo nessa situação. Então, daí também acho que teve uma aproximação maior do núcleo com os movimentos e uma integração mesmo, entendendo que a defensoria tem que ser parte dessa rede de proteção às pessoas em situação de rua. E perderam o medo do pop rua, né, porque todo mundo põe medo, porque você vai ser contaminado, porque você vai ser roubado, porque você vai ser isso, vai ser aquilo, e quando a gente vê, às vezes só precisa de uma escuta, né, e uma oportunidade. E isso é muito importante. A gente se pe Eu acho que a pandemia veio que quando mostrou a quantidade e como a gente cresceu que nem pipoca, né, que você faz numa panela ali, que de repente é um monte de gente, que eu acho que a gente teve uma visibilidade, eu acho que por todos esses órgãos, principalmente, né, de direitos, né. E eu acho muito legal, Fernanda. E como além de você já ter me explicado como você se envolveu nessa situação e tudo, o núcleo, né, que eu acho que é importantíssimo, né, que esse núcleo, pô, eu sei que teve uma dificuldade aí há pouco tempo ainda porque eu acho que todo mundo também, o poder gostaria de acabar com isso, né, com os direitos humanos, porque eu vejo hoje mesmo, a gente conseguiu, segurar uma pessoa debaixo de um viaduto por mais 15 dias até conseguir arrumar um caminho, uma porta de saída, né, um lugar para ele ficar, mas 8 anos ele estava ali dentro. Quer dizer, então de repente o governo vem e fala: "Não, tira e limpa". E a gente está vendo no centro agora as desapropriações, né, as pessoas porque eles querem destruir tudo aquilo e construir uma nova cidade dentro da cidade. E nós, onde vai? Porque eu vejo esses planos diretórios de cidade maravilhosa, tudo, mas e a pop rua, né? Quem está na rua, para onde vai, né? E isso eu acho muito. Meu, acho que esse governo viola todos os direitos fundamentais à vida, né, tudo. E é tão simples resolver, né. Pois é. E aí, Fernanda, você pode ficar à vontade, fale mais um pouco sobre o que é a defensoria, como a gente tem acesso, qual é aonde que você encontra as maiores dificuldades para poder porque você eu imagino que são tantas pautas, né, porque vocês são a gente acaba culpabilizando por não ter respostas, né, imediata, porque a gente precisa de resposta para ontem, não é para daqui um mês, um ano, é para ontem. Então a frustração que a gente sente de não poder dar essa resposta, porque não temos essa resposta do governo, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a pressão que você sente na vida deve ser quantas noites, né, acordadas, pensando na baixas temperaturas, aquelas pessoas do frio, hoje com o clima como tá, agora tá quente, mas de repente tá gelado, tá chovendo, né. Então, É, fica à acho vontade. interessante isso, pensar quais são os principais, acho que desafios e as pautas mais importantes da É, defensoria nesse tema. Acho que, bom, primeiro a gente acho que tem um compromisso ético de todos os cidadãos, né, com tentar atuar para garantir a superação da situação de rua. Acho, o quanto isso foi normalizado na nossa cidade, na nossa sociedade, você andar na rua e ter que desviar de uma pessoa que está dormindo e nem olhar para a cara daquela pessoa, achar essa situação banal. Então acho que a gente precisa, enquanto sociedade, se comprometer eticamente com assim, reconhecendo que essa é uma situação inadmissível, a gente não pode normalizar isso, uma violência desse tamanho, que é uma violação de direitos. Quem está na rua está sofrendo permanentemente uma violação dos seus direitos fundamentais, do seu direito à moradia, do seu direito à dignidade, do seu direito à alimentação, do direito à segurança e posse dos seus bens. Então acho que primeiro a gente, tem que reafirmar o nosso compromisso, né, sendo uma instituição que tem que promover direitos humanos, com a superação, com a atuação pela superação da situação de rua. E os desafios são inúmeros, Rose, porque você estava trazendo, por exemplo, a gente vive, as pessoas em situação de rua, elas não são invisíveis, mas elas são invisibilizadas. Então, quando se pensa a cidade, o novo centro, ou o Parque ou o projeto lá Nova Luz, praticamente se ignora todas as pessoas em situação de rua que estão
nesses locais como se você fosse fazer uma obra e elas fossem simplesmente desaparecer, tirar. Do tabuleiro, você tira. E essas políticas de higienização são uma constante na cidade de São Paulo, né, infelizmente isso não é privilégio de um governo ou de outro, acho que sempre tem uma atuação como forma de práticas que expulsam essas pessoas do lugar para reafirmar que elas não pertencem ali, né, então isso Inclusão mesmo. e aí isso é feito transvestidos de várias formas, a questão da zeladoria urbana talvez seja onde a gente consegue mais enxergar, né, que é a questão da limpeza das cidades. As pessoas limpeza não, porque o lixo fica, só me a pessoa. Eu tenho, assim, muitos vídeos no meu celular que eu adquiri esse hábito de fazer o antes e depois da limpeza urbana para mostrar que passa o caminhão da limpeza e a sujeira continua lá, porque não é exatamente para limpar, é para expulsar as pessoas, né. Exatamente. E quem tá na rua quer estar num lugar limpo. Eu sempre falo isso, o pessoal lá da Cracolândia, se você conversa com eles, todos eles levantam espontaneamente, saem do lugar que eles estão, porque eles também não querem viver na sujeira, são seres humanos, são pessoas, um sonho, A galera de ligar as ruas. tem artista, tem gente de todas as formações, com histórias de vida muito diferentes, ninguém quer viver no lixo, então as pessoas que estão na rua, obviamente querem que seja limpo, só que elas querem que seja limpo, elas não querem que a limpeza seja mais um instrumento para expulsá-las, né, desse lugar. Então, acho que a gente enfrenta primeiro um desafio do preconceito que existe contra as pessoas em situação de rua, como você mesmo estava trazendo, né. São muitos preconceitos, que quem está na rua é nóia, que quem Nossa. está na rua porque quer, que é acomodado, que quer viver, né, de favor. Eu fico me perguntando se como alguém consegue em sã consciência defender que alguém escolhe estar na rua, tomando chuva, passando frio, passando calor, vivendo com medo, podendo, sofrer todo tipo de violência. É óbvio que ninguém faz essa escolha, porque tem muitas opções e opta por isso, né, são muitas as variáveis, a gente repete, é quase um chavão, né, que a população em situação de rua é muito heterogênea e é mesmo. Na rua tem pessoas com histórias muito variadas, são seres humanos com diversas situações, mas o que tem em comum sempre é a ausência de moradia, né. Acho que o conceito que mais une, como que supera a situação de rua? É a questão da política habitacional e da moradia. E é um debate que a gente não consegue avançar e fazer. Então fica sempre no assistencialismo, na urgência, na emergência. Então acho que esse é o desafio. Assim, o Vicioso até, né. exato. A gente não é um desafio muito grande superar o preconceito que tem em relação às pessoas em situação de rua, que são vistas como lixo humano, que Não, a gente se torna lixo de tanto, sabe, chamar a gente de lixo, meu, porque a gente vai perdendo a esperança e vai se culpando por aquela situação. Então a gente vai afundando, afundando, afundando. Hoje você vê uma pessoa que cai na rua de um jeito, numa semana é outra, de um mês é outro, um ano é outra. Muito pior, porque ela perde a esperança de ter um resultado, de ter uma saída, e ela se culpa demais por isso, e ela acaba se destruindo, né, nessa. é. E aí eu acho que o tema da população em situação de rua, quando você começa a trabalhar com ele, ele vai te atravessando, assim, eu meio que me apaixonei por esse tema, e acho que eu nunca mais vou conseguir sair, ainda que seja no núcleo dessa pauta, e daí você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu acho que eu nunca mais vivi um dia de grande tempestade na cidade de São Paulo sem pensar em quem estava na rua e na dor que é estar na rua. E eu presenciei uma das situações mais absurdas, acho que da minha atuação como defensora, foi uma vez que eu estava na Cracolândia e tinha tido uma ordem, acho que isso faz uns 2, 3 anos, tinha tido uma ordem do subprefeito que era para que não podia mais ter barraca. Ninguém mais podia ficar em barraca, porque eles decidiram que a barraca era só lugar de tráfico de drogas, ignorando que a barraca é moradia, E a infelizmente, proteção. e é proteção para muita gente, mas o fato é que proibiram barracas. E daí começou a chover, uma chuva relativamente forte, algumas pessoas foram abrir um guarda-chuva, e aí o guarda falou: "Não, não pode abrir guarda-chuva". Daí eu fui tentar argumentar com o guarda: "Como assim não pode abrir um guarda-chuva?". "Não, não pode abrir um guarda-chuva". Eu falei: "Então eles têm que ficar na chuva?". "É, eles têm que ficar na chuva". Que bizarro. E assim, falando com a maior naturalidade, assim, como se porque assim, não são seres humanos, elas têm que aguentar tudo, entendeu? Tá na rua, então vai aguentar chuva, vai aguentar bala de borracha, vai aguentar tirar seu cobertor. Então acho que esses são os desafios, porque muitas vezes eu vejo que a gente está querendo garantir o mínimo. E aí é tanta violação e tanto esforço para garantir o mínimo que a gente talvez não consiga ainda se dedicar com a força necessária para falar das políticas estruturantes, né? Como a moradia, porque a gente fica aí tentando só garantir que as pessoas sobrevivam e não fiquem molhadas, não tenham seus pertences Meu, retirados. e é tão fundamental você ter um espaço onde você pode se jogar e fechar o olho.
sabe? Descansar o físico, a mente e tudo, porque não tem descanso a rua para ninguém. Criança não tem descanso, porque, meu, ninguém tem descanso na rua. Deficiente, idoso, mulher, nada tem isso. E é muito triste ver isso, né? E eu gostaria muito que você falasse da DPF, porque, ó, falando em DPF, 976, até vou falar uma coisinha assim de governo mesmo, porque, pô, o presidente do Brasil é ele que manda. A DPF são os extremos. Essas prefeituras, esses governadores, esses prefeitos, eles não tinham que seguir a cartilha que vem sabe, de um mínimo de prevenir antes que a pessoa caia na rua, proteger aquela que está na rua, tirar ela da rua, não é? E arrumar uma porta de saída para ela sair da rua. E ninguém faz isso. Eu vejo a lei do padre Júlio Lancelotti da parafobia, é uma lei. E ninguém aplica isso. Devia aplicar no prefeito, devia aplicar no governador, entendeu? Deviam prender esses generais aí, esses coronéis que estão cuidando da zeladoria, da segurança pública, porque eles violam o meu direito, o direito do outro. Não é verdade? Então, tá no papel, são leis. A DPF, nossa, o Alexandre de Moraes maravilhoso, que nós estivemos lá conversando com ele e tudo. Meu, e aqui ninguém faz nada, ninguém dá resposta. Como assim? Acho que infelizmente as leis e as decisões judiciais, elas não têm o poder de mudar a realidade, né, tanto é assim que a gente tem uma Constituição Federal no Brasil desde 88, né, 36 anos, a Constituição garantindo direitos humanos básicos que dificilmente são aplicados na prática para toda a população. Mas acho que da DPF é interessante contar, assim, que ela, foi construída com a muitas mãos, né, Muito. com muita participação dos movimentos, das pessoas em situação de rua. Inicialmente A a rede. DPF foi proposta pelos partidos políticos, né, pela rede, e aí quando a gente começou a se unir as defensorias e os movimentos para pensar como a gente ia incidir nela, decidimos que tinham 5 pontos fundamentais que teriam que ser tratados pelo Supremo Tribunal Federal, quando fosse reconhecer o que acabou sendo reconhecido, que é esse estado de coisas inconstitucional que vive a situação das pessoas em situação de rua no Brasil. O que que é isso? É justamente como eu estava dizendo, a Constituição garante uma série de direitos fundamentais. Ali o artigo 5º tem muitos direitos fundamentais. Depois o artigo 6º vai trazer vários direitos sociais que vão ser melhor explicados depois no texto da Constituição. O que o STF reconheceu é que o que as pessoas na rua vivem hoje é completamente contrário ao que está previsto na Constituição Federal e que é necessário uma ação do poder público para fazer essa superação. Nas incidências que a gente fez para pautar a DPF, a gente entendeu que era muito importante que houvesse um pronunciamento do Supremo em relação à questão da moradia, né. A única forma de superar mesmo a questão da rua é a moradia, tanto que eu sempre falo isso no inglês, que é como a gente se refere às pessoas em situação de rua, homeless. Pessoas sem casa, é isso. Essencialmente, a questão na rua é uma questão de falta de moradia. Então, enquanto a moradia não estiver no centro de qualquer política para a superação da rua, a gente não vai, resolver essa situação. Então, uma foi levar essa pauta, a prioridade da moradia em qualquer política pública que você queira desenvolver para a pop rua. Daí a gente também pautou a questão da retirada de pertences, zeladoria urbana, né, que hoje então a gente tem uma proibição dada pelo Supremo Tribunal Federal, determinando que as pessoas não é porque elas estão na rua que elas podem ter seus bens retirados e que tem que ter regras na questão da zeladoria e limpeza urbana para isso. A questão da adesão dos estados, né, e municípios à política nacional da população em situação de rua, que é ainda muito assim, poucos estados e municípios têm comitês, têm políticas que são construídas e participativas, também foi levado, e a questão da contagem, né, da pop rua também. Que é algo muito sério, a gente o Fazer o Renan censo. Sotomayor, o defensor, ele fala sempre fala: "No Brasil a gente sabe quantas cabeças de gado tem, mas a gente não sabe quantas pessoas em situação de rua tem". Como que você planeja política pública sem ter uma contagem? E por que que não tem? Porque o IBGE considera a moradia, né, como forma de contar. Quem não tem moradia não é contabilizado, daí você não é contabilizado, você não entra no orçamento, você não entra na agenda das políticas públicas, então isso também foi pautado lá. E foi muito interessante, acho que a construção da DPF, assim, ver a rua se apropriando, né. A gente fez então audiência pública em novembro de 22, teve uma grande mobilização, a rua vai falar no STF, né, foram muitas pessoas com trajetórias de rua que puderam participar, 10 estiveram lá presencialmente, como você, e acho que isso é muito simbólico, né. A rua Não, pisar no Supremo histórico. Tribunal Federal é histórico,
Isso mostra, a força da luta e também a gravidade e dimensão do problema que a gente está enfrentando. E aí a liminar completou-se 1 ano, agora ela foi dada em julho de 2023, referendada pelo pleno em agosto, né, quer dizer, embora a gente fale muito do Alexandre de Moraes, porque ele foi quem deu a liminar, é importante dizer que todos os ministros Todos, concordaram. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que o governo federal, os estados e os municípios ajam, e tem que agir logo, e tem que agir com prioridade, né, que isso é infelizmente o passo que a gente não conseguiu dar, mas acho que ela é um instrumento de luta importantíssimo. Acho que as articulações que a gente pode fazer em torno da DPF, né, o que cobrar das prefeituras dos estados em torno da DPF são muito importantes. A gente chegou a fazer uma cartilhazinha para distribuir nos atendimentos sobre como é que tem que ser o comportamento das equipes de limpeza, o que a DPF prevê. Então, acho que ela é mais um instrumento de luta, e como eu disse no início, a lei e as decisões judiciais, infelizmente, se a gente não se apropria e torna elas vivas e como instrumento de luta, nada vai mudar. Então, acho que esse é nosso papel tem que também. fazer uma pressãozinha, né, Leo? Porque É. pô, só anda na base da pressão mesmo, né, e tem que ter esse olhar, né, é importante, ainda mais agora, meu Deus do céu, são mais 4 anos aí, né, nem vou falar nada de Ricardo Nunes e Bolsonaro, né, porque o vice dele e esse governador aí maluco, vai ser mais uma luta tremenda que a gente vai conseguir, né, eu acredito, né, que eu acho que todo mundo tem que se apropriar mesmo da sua luta e mostrar a cara e bater panela e incomodar bastante, né, pra gente ser escutado, né. E é uma conversa muito boa, muito legal. Então, Fernanda, eu gostaria de saber quais são as maiores violações que vocês têm chegado lá na defensoria, do que a gente está vivendo hoje em São Paulo, quais são as pautas mais cruciais na defensoria da população, das violações que a gente sente, né, que chega até vocês. Nossa, são inúmeras, né. Acho que tem um tema que é muito importante, que é a questão da violência contra as pessoas em situação de rua, a violência que é praticada tanto pelas forças de segurança, né, daí principalmente em relação à população de rua, a Guarda Civil, metropolitana, né, que atua dessa forma muitas vezes truculenta, violenta física e verbalmente em relação às pessoas em situação de rua. Tem também, muitas questões envolvendo, violência dentro de equipamentos da assistência entre os próprios conviventes, daí eu acho muito interessante a gente pensar, como esses equipamentos, eles são espaços que potencializam conflitos e geram situações de violência, eles causam de fato um trauma na pessoa, por quê? Porque são espaços que não garantem autonomia, não garantem a sua individualidade, você tem horário para acordar, você tem horário, você tem que comer o que está ali pré-determinado para você. Você não pode acessar sua mala a hora que você quer, pegar a roupa que você quer na hora, tem 10 horário horas apaga a luz, isso, aí apaga a luz. E aí as pessoas tem horário que tem que chegar para conseguir dormir, daí tem que se rodar durante o dia, você tá num dia que você acordou meio mal. 7 horas da manhã tá na rua. Exato, então daí aí imagina, as pessoas vivem nessa panela de pressão. Por óbvio, tem muitos conflitos que podem acontecer quando tá todo mundo sob tensão, às vezes a gente Falta de dinheiro. exatamente, às vezes você teve um dia ruim, aí você chega, né, na sua casa, você pode tomar um banho a hora que você quer, deitar na sua cama, quem tá nesse equipamento não pode, tem horário para tudo, não tem a sua privacidade, sua autonomia respeitada, não importa. Então acho daí eles são espaços que potencializam tensões e geram muitos traumas e situações de violência, então a gente é muito convocado para atuar em relação: "Ai, foi desligado arbitrariamente porque brigou", e nunca se tem de fato um cuidado para se pensar esses conflitos como também como um produto desse meio que eles são produzidos, assim, eu tenho muita vontade, acho que a defensoria tem muita vontade de que esses espaços, a gente tenha mediadores de conflitos, a gente adote práticas restaurativas, a gente consiga, Redução de danos. exatamente, trabalhar os conflitos nesses espaços de forma diferente, mas isso é uma violação que chega muito para nós, assim, conflitos dentro de equipamentos públicos, seja com pessoas da prefeitura, seja entre os próprios conviventes, né, mas eu entendo que nunca é um problema individual. Se acontece uma briga dentro de um equipamento público, a gente tem que olhar como é que aquele equipamento está tratando as pessoas, que tipo de violências ela está sofrendo ali, para ela responder dessa forma, né. Porque a gente reage também conforme o que está acontecendo. Né? Exato. Então isso chega muito. Daí tem toda essa questão que eu já falei, da retirada de pertences, né, que eu acho uma violência patrimonial mesmo, é roubo, né, a gente fica falando de retirada de pertences que é bonito, mas na verdade é roubo institucional.
é furto, né, você tira a pertença de uma pessoa. Daí eu cheguei a ter um caso bem absurdo esse ano de tirarem o cachorro de uma pessoa em situação de rua, Sabendo. que era, assim, a vida dela, e daí inclusive é super triste, porque eu até fiz ações e coisas e perdi o contato com essa pessoa em situação de rua, porque ela ficou tão desorganizada sem o cachorro que ela sumiu no mundo e ela estava numa progressão, assim, rumo à autonomia, estava se vinculando com uma psicóloga que atendia, frequentando um núcleo de convivência. Então E é um apoio emocional, né. exato, a única companhia que muitas que as Tem o pessoas têm. carinho, É. aquele que vai te lamber, não importa se você tá fedido ou não, ele vai estar lá do seu lado, né. É. Tem a parte também da insegurança alimentar, que acho que também é uma violação de Ambiental. direitos bem comum da gente ver, tem muitas entidades da sociedade civil que doam comida, né, e muita gente que na rua que se alimenta de doação, o que é sempre muito legal e bem-vindo. Mas o direito à alimentação é um direito humano fundamental, e é responsabilidade do poder público promover políticas que garantam a segurança alimentar, então precisava ter pelo menos o dobro de restaurante popular, E ter acessível, que as pessoas conseguissem, né, entrar lá. Sempre tem lugar que a gente recebe denúncia de restrição de entrada das pessoas em situação de rua no restaurante popular, porque não estão com o banho tomado ou porque estão carregando muita coisa, não pode entrar com as coisas que estão carregando. Então tá com animal. isso é uma violação também de direitos que chega, bem comum, assim, essa forma de não acessar determinados lugares, né, proibição de acesso a determinados lugares, daí dialoga um pouco com o que você trouxe do Padre Júlio, da porofobia, né, esses limites físicos que são impostos às pessoas em situação de rua também. E tudo isso gera, assim, é isso, a rua ela é um lugar de violação de direitos, ela potencializa diversas formas de violência, a gente estava dizendo Ela alimenta isso, né. alimenta isso, né, a gente estava conversando antes de começar a gravar, sobre como as pessoas têm que adotar estratégias de sobrevivência na rua que às vezes envolvem, né, o uso de álcool, de drogas, porque é o único jeito como é que você dorme na rua? Sabendo que você pode ser roubado, violentado, física ou sexualmente, então como Não, sua como frase eu sempre falo, e falo em todo lugar que eu vou, sou muito louca pra estar na rua. é, E isso não é só a mulher, é o homem, é tudo, porque você não tem 24 por 24 horas, ou você está reciclando, porque o pessoal acha que o pop rua não gasta. imagina. Meu, ele tem que se manter na rua, porque nem água, nem banheiro, nada a gente tem. Acho que isso é interessante também, tem uma violação constante de acesso à água, né. Nossa, meu, A gente não tem banheiros públicos na cidade de São Paulo, uma cidade desse tamanho com um orçamento de bilhões, não ter banheiro público, não ter o acesso à água garantido, não ter lavanderias públicas, bebedouros públicos, então isso tudo também é uma violação, de direitos humanos permanente, né, para quem está na rua. E como também resgatando o que eu trouxe, acho que só a moradia, consegue superar primeiro. é a primeira política, acho que tudo que vai sendo feito, então a gente teve aqui agora em São Paulo, nessa última gestão da prefeitura, a questão da implementação das vilas reencontros. Eu estava morando no É óbvio que se você for comparar com o modelo de centro de acolhida, aquela país, massificado, você tem seu quarto, você tem o seu espaço reservado, sua autonomia, sua privacidade, isso é o que todo a mundo quer. personalidade, né, eu acho que você tem que tratar a pessoa, o ser humano como um ser humano. Ela tem um espaço naquela por mais que a gente na Vila Reencontro não tenha autonomia, Não tem, é. vocês têm horário, tem tudo, mas você vai poder, sabe, se apoderar de você um pouco, se construir mentalmente para você poder sair disso, mas não, eles mantêm você lá dentro. Porque aí tem a questão de você ter um prazo para sair, né, por isso que a gente não pode nunca considerar que é uma política de moradia. Tem inúmeras regras que repetem o que tem nos centros de acolhida e que não privilegiam a autonomia, né, das pessoas. Acho que ainda é um espaço, assim, a gente melhorou do que é centro de acolhida, Não, a é gente está muito longe de uma política de moradia verdadeira para a população em situação de rua, que não pode ser só guetizada, né, as pessoas não pode ter só prédio, aqui é só um lugar de pop rua, isso às vezes reforça estigma, preconceitos, então tem toda essa discussão de, equipamentos que não podem ser abertos, né, por exemplo, que a Casa Franciscana do Cambuci, né, viveu, né, de ter existência da no meu quintal vizinhança, no não. quintal não. Então, acho que tem muitas coisas que a gente enfrenta, né, e que são violações aos direitos das pessoas em situação de rua. E quando você conversa com quem acessou uma moradia, daí eu acho sempre os depoimentos muito emocionantes e simbólicos, de quanto que a casa, ajuda nessa construção mesmo da nossa subjetividade, né. Então, Emocional, né. eu sempre pergunto para quem acessou, as raras pessoas que acessam algum programa de moradia, daí eu tive essa experiência de conhecer em Franca, que tem um programa de moradia primeiro, que acho que em escala é o que hoje tem de maior no Brasil.
Daí que eu perguntava pra pessoa: "Mas o que que mudou, né, quando você acessou a casa?". Tudo. Tudo, mas daí eu gosto dos detalhes, daí as pessoas falavam aí uma pessoa falou pra mim: "Ah, mudou que antes, eu acordava e fumava pedra, agora eu acordo e tomo um banho". E nunca faço um café. Daí outro rapaz falou pra mim que ele era muito religioso e que ele ficava na rua perto da igreja, e quando ele escutava o sino da igreja, ele queria entrar, mas como ele estava sujo, com uma roupa, às vezes rasgada, daí os olhares das pessoas impediam com que ele entrasse. Daí ele falou algo assim: "Ai, agora quando eu tenho minha casa e agora quando toca o sino da igreja eu me sinto pronto". Você E se aí prepara, né, e toma seu e banho. acho que isso, né, isso tem um valor, isso é um resgate de dignidade, é muito mais do que a casa. Eu acho que por isso que toda a nossa atuação também como defensores e defensoras públicas que atuam nesse tema tem que ser para que hajam políticas de moradia para as pessoas em situação de rua, acho que esse tem que ser o norte, isso porque é o que o Principal. movimento nos traz, mas é o que também em termos de política pública é o direito que tem que ser exigido e garantido. Então, porque para mim mesma, porque eu sou hippie, né, que não exponho mais na rua, uma artista de rua, mas eu sempre morei em hotel, sempre viajava, tudo com essa liberdade, né, tu sabia que eu era pop rua, que eu estava nesse sistema. Quando eu precisei de ter acolhimento, eu fui para o CAE Mulheres, aonde você tem um quarto que você divide com diversas pessoas, você não sabe quem é que vai surtar. Tem as crianças que você aí quer descansar, mas tem um barulho, quer dizer, não tem privacidade, não tem um espaço para você pensar, né, se organizar, né. Então a diferença que deveria acabar como a gente fez esse novo relatório da Pop Rua, né, dos acolhimentos, que Deus me livre, o dono do hotel, a Pop Rua não tem perfil para ocupar esse espaço, mas tem o perfil financeiro do governo para manter ele lá no espaço. Quer dizer, então esses preconceitos, essa separação e toda, o que você acha que precisa a defensoria? Porque a defensoria não deveria estar só em algum espaço, tinha que estar no Brasil inteiro, porque Pop Rua hoje não tem fronteira, né, não tem. E agora, o que a defensoria deveria fazer para se construir, para dar, sabe, pelo menos saber que é um excelente trabalho, é fundamental para a Pop Rua, entendeu? Ter esse acolhimento, essa escuta, né? E principalmente celebrais, né? Parte jurídica de tudo, né? O que precisa a defensoria fazer para estar em todos os espaços? O que ele precisa se fortalecer? Quais são o que ele tem que ter acesso para poder dar essa resposta para a rua, né, estar lá junto com a rua, no Brasil, né, Eu vou começar então nacionalmente, né. nacional. Eu acho que, bom, a defensoria pública hoje ela está presente nos 27 estados da federação e no Distrito Federal. É primordial que todas as defensorias públicas tenham um atendimento especializado para as pessoas em situação de rua. E o que é um atendimento especializado? É um atendimento porta aberta, sem necessidade de agendamento, num espaço acolhedor, que não tenha barreiras físicas de acesso, que não se exija das pessoas em situação de rua documentos, coisas que ela não consegue Exatamente. acessar e que você como defensor ou defensora pode ter acesso. Então, atendimento desburocratizado, humanizado. Eu acho que às vezes essa palavra humanizada ela é meio mal compreendida, mas eu estou dizendo no sentido de você ter uma escuta para a demanda que a pessoa está trazendo, olhar no olho daquela pessoa, ela se sentir acolhida e segura naquele espaço, porque eu sinto muitas vezes nos atendimentos que as pessoas em situação de rua, elas sofrem tanta violência e tanta violação que elas são extremamente desconfiadas. Desconfiada, até violentas, né, por não entender também como se fala? Que existe um prazo, um tempo para dar continuidade àquele processo, eles querem tudo para ontem, então existe aquele, sabe, aquela ansiedade de conseguir as Sim, é coisas uma lógica da rápido. urgência e da emergência, e a gente enquanto defensor tem que entender essa lógica, muitas vezes ela não vai ser possível, mas assim, tá aberto para essa escuta, também colocar os limites, né, eu acho que os defensores, defensoras, ninguém atua por situação de rua com as pessoas em situação de rua porque a gente é bonzinho, legal, fofinho, não, porque é o nosso dever funcional, se a defensoria pública é uma instituição que tem que prestar assistência jurídica para as pessoas em situação de vulnerabilidade, não há, talvez, situação de vulnerabilidade maior do que a rua, né, por tudo que a gente está falando. Então, acho que primeiro todas as defensorias públicas precisam ter estruturado um atendimento especializado para as pessoas em situação de rua, e esse atendimento tem que envolver tanto o atendimento individual, o atendimento das demandas coletivas e uma articulação com os movimentos, e coletivos que trabalham com as pessoas em situação de rua, para a defensoria ser permeável
e está inserida uma mesmo no ponte, né. trabalho de rede, fazer essa ponte, né. Acho que talvez no sistema de justiça é o órgão que tem mais essa capacidade de levar as demandas, né, fazer essa escuta, então acho que esse é o primeiro ponto, assim, exigir que nacionalmente as defensorias públicas se estruturem para isso. Aí vindo aqui para a realidade do estado de São Paulo, que vive acho que talvez o maior desafio nesse tema, né, a cidade de São Paulo é a cidade com o maior número de pessoas em situação de rua, proporcionalmente não, mas numericamente sim. E o estado de São Paulo é o estado com o maior número de pessoas em situação de rua também. Aqui também acho que é muito importante que todas as unidades da Defensoria Pública tenham atendimento às pessoas em situação de rua, e a lógica do atendimento também tem que ser outra, né. Muitas unidades, quando a gente, enquanto núcleo, tenta entender o que está acontecendo na defensoria, pergunta: "Ah, vocês atendem pessoas em situação de rua?". "Ah, atendo, se a pessoa vier aqui ela é atendida". Não, não é isso. Você vai no centro pop atender? Você vai no abrigo, no albergue, no centro de acolhida da sua cidade atender? Precisa ter um movimento ao encontro das pessoas em situação de rua, né, a política tem que ser essa. Então acho que isso a gente precisa avançar, e especificamente aqui na capital, eu, como mencionei, faço esse plantão de atendimento às pessoas em situação de rua no centro, somos em 12 defensores e defensoras, a gente se reveza, Meus tem uma amor, escala, amo vocês. e daí a gente precisa, eu acho que a lógica de hoje é insustentável sem ter alguém que fique permanentemente olhando para esse atendimento individual. Tem casos muito complexos, tem casos que você precisa fazer reunião de rede, tem casos que demandam uma atuação que nesse esquema rotativo de plantão é impossível, né. E eu acho que o número de pessoas em situação de rua, quer queira a gente vai considerar o CadÚnico ou não, o CadÚnico está apontando 80.000, né, na Ah, capital. mas Não sei, daí o censo fala em 30. Eu acho que talvez a gente tenha aí no meio do caminho, a gente precisaria muito de uma contagem séria, né, pra gente ter noção do número de pessoas que a gente está lidando, mas é muita gente, e todas elas são pessoas usuárias da defensoria pública, porque todas têm situação de vulnerabilidade. Então, aqui na capital acho que é essencial, assim, um fortalecimento desse atendimento, e o defensor com um olhar só para isso, hoje a gente não tem, mesmo no núcleo, né, somos em 3 defensoras, nossa atuação é para o estado inteiro, e além da pauta da população em situação de rua, a gente tem a pauta da violência institucional policial. Então, quando aconteceu essas operações policiais, né, da Marcha da Santista, a gente fica totalmente voltada para isso. Tem a pauta da liberdade de expressão e manifestação, tem a pauta dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, tem a questão da saúde, saúde mental, política de drogas, pessoas, desaparecidas. nossa, muito. Então são muitos temas, e que a gente obviamente não consegue dar conta, tem que priorizar. Então acho que precisa de uma estrutura maior mesmo da defensoria para fazer frente às demandas da população em situação de rua, e também, fazer jus ao reconhecimento que hoje a instituição tem, né, com as pessoas em situação de rua e com os movimentos. E eu acho que na linha do que fez o judiciário, né, quando o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução 425, né, que institui uma política, judicial de atenção às pessoas em situação de rua, as defensorias públicas precisam estruturar uma política defensorial de atendimento às pessoas em situação de rua, que seja construída com as pessoas em situação de rua, que seja necessariamente fora dos gabinetes, e que tenha uma escuta qualificada, ativa e humanizada das demandas das pessoas que vivem nas ruas. É, porque eu vou falar para você sabe, né, mas muitas pessoas não sabem, que a população em situação de rua, além das da necessidade, né, de direitos, ela está atrás de água, de banho, de alimentação, de roupa, de trabalho. Então, ela muitas mulheres não ocupam tantos os espaços que o homem vai, porque elas estão atrás de doações para as crianças, levando em escola, levando em médico. Quer dizer, existe uma demanda muito grande, porque a gente também tem todas essas necessidades, essas correrias de escola, de creche, de tudo, né. E quanto a gente viu aí quando saiu o pote, as mulheres trabalhando no pote, não tem no creche, levando as crianças junto, meu, É. sabe? Acho que você trouxe um ponto que eu não abordei, que é muito importante, que é a questão das mulheres em situação de rua e as violências específicas que elas sofrem, principalmente em relação ao exercício da maternidade, né. Isso. Acho que as mulheres vivem, que estão na rua vivem ou, a negação desse direito à maternidade com as destituições do poder familiar, né, Na quase retirada dos automática da filhos. retirada dos filhos, né, isso é gravíssimo e infelizmente muito comum, ou quase uma maternidade compulsória de que você não pode deixar seu filho sozinho no centro de acolhida com a sua amiga para olhar,
você tem que ficar 24 horas ali naqueles cuidados, então levando para o seu trabalho, levando em todos os lugares, não tem apoio nenhum para o exercício dessa maternidade, então é uma maternidade hipervigilada ou negada, então isso é uma violação gravíssima, né, ao direito das mulheres. Inclusive, negócio de educação volta a estudar. Como que você vai voltar a estudar à noite se você não tem com quem deixar seu filho? Numa num equipamento que você está morando, com a sua amiga cuidando, ou numa creche, aumentar os espaços para a criança estar lá enquanto a mãe está estudando, entendeu? Então eu acho isso muito 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 triste mesmo, e triste mais ainda porque vai acabar e eu acho que o papo é tão bom, né, eu tenho que aumentar esse programa, viu, gente, para a gente poder falar mais, porque são tantas pautas, meu, é tantas necessidades que a gente tem, meu, sabe, de 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 ajuda mesmo, sabe. Eu peço e falo: "Gente, a gente está precisando de ajuda, meu", e aqui nós temos defensores, a defensoria tem que se aumentar o grupo que está aí trabalhando, porque a demanda é muito grande para poucas pessoas. Agora imagino você na Cracolândia atendendo aquelas pessoas lá, a fila que você não consegue dar conta, vocês 3. Se fosse mais gente andando, como a CAPES tinha que estar ali, ó, do lado das pessoas que estão ali na Cracolândia, e diversas aí fala: "Não, a Cracolândia diminuiu", porque ela se espalhou, gente. Ela está em tudo São Paulo toda. Como eu vou ficar num lugar que eu levo cacetada, como é, spray de pimenta no olho, ser revistada, ser abusada durante a noite, porque dia é uma coisa, e agora na noite, na madrugada? O que eu tenho medo, sabe o quê? É de polícia à noite apagada, porque ela tá procurando, ela tá caçando, e nós estamos ali, ó, as presinhas esperando, sabe, da onde vem o tiro, da onde vem a a bala perdida, porque sempre tem o endereço, né. Então, desculpa a minha, mas a gente tem que falar isso, sabe, porque é verdade, o que a gente está vivendo hoje, nós estamos sitiados em São Paulo por uma polícia mal preparada, desestruturada e sendo preparada para fazer o higienismo mesmo, a limpeza, né. A verdade é essa, viu, governador. Bom, agora para chegar ao final mesmo, né, eu peço meu, é muita gratidão, eu adoro você, eu acho que o seu trabalho é fundamental. A gente pensa: "Meu, tem que ter muitas Fernandas na rua", sabe, muito, muito Wills, muito muito todos, meu, todos, e ampliar isso. E eu acho que o Estado tem que dar espaço para vocês trabalhar junto com a gente, né, de trazer esse trabalho fundamental, né, que é pra gente. E agora nós estamos hoje também esse programa vai sair agora no final do ano, né, nós estamos fechando, graças a Deus, vai acabar esse ano, aí apesar que a gente vai ter mais 4 de luta, né, e que eu espero que mudem, porque a única pessoal que perdeu fomos nós. São Paulo perdeu com essa eleição, né. Nem vou falar nada agora, fica para as próxima vez. Mas eu gostaria que você falasse mais alguma coisa, se despedisse, o que você acha que faltou falar, o que precisa ser dito ainda. E, meu, muito obrigada, Fernanda. Eu também só te agradecer, dizer da minha admiração por todas as pessoas que trabalham, com as pessoas em situação de rua. Eu acho, assim, o movimento quem se organiza em torno de um movimento quem tem trajetória de rua e se organiza no movimento para lutar pelas outras pessoas em situação de rua, acho isso admirável, acho incrível e, assim, toda a minha admiração a você, por estar fazendo essa luta, foi nossa conselheira aqui, bravamente no comitê Pop Rua. E você faz uma falta no comitê, fazendo live. Os passos e fazendo essa luta constante, então, dizer isso, parabenizar você pelo programa, Rose, por dar voz a todas essas questões, essas violações, né, e vida longa ao Ecos da Rua, que a gente possa falar mais sobre as pessoas em situação de rua com pessoas com trajetória de rua, Também. discutir, né, esse tema, então registrar aqui minha admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos os movimentos Que nós da nós, população em né, situação de que é uma rua. loja gigantesca que a gente tem. E dizer que essa é uma luta difícil, mas o fato da gente fazer ela tão unidos, né, a gente nunca tá sozinho, isso também é algo que me encanta no trabalho com as pessoas em situação de rua. Nunca me senti sozinha, sempre tive ajuda, apoio, parceria, de Só quem quer que chamar. fosse, em todos os momentos, então acho que isso é algo que dá muito sentido, né, para o que a gente faz, saber que a gente tá fazendo junto com as pessoas que mais precisam, então
te agradecer muito pelo convite e desejar vida longa ao programa. Ô, gratidão, porque a gente tem que formar essa rede mesmo de socorrer, não importa quem, a qual momento eu posso fazer: "Ah, mas eu sei quem pode ajudar", e tá lá, sabe, eh, ajudando de alguma forma, vocês da lei, em todas as sabe, todos os direitos, né, legais de que a gente precisa tanto, né. E agora nós que estamos chegando agora no final, né, do programa, é o último desse ano, nós vamos fechar com chave de ouro, nossa Fernandinha amada. Pena que hoje a nossa não pôde vir, né, que também é população de rua, de situação de rua, mas nós agradecemos a você mesmo, viu. Esse vai ser o 8º episódio, você viu, do Papito, Suplicy foi massa. Para o ano que vem, estamos preparando a segunda temporada, que vai continuar. A gente vai trazer bastante pop rua também para o seu diálogo todo, né. Em janeiro, vocês vão poder assistir alguns dos programas que passamos por aqui, mas em fevereiro estaremos de volta com novos programas, não percam. Eu agradeço a Rede Rua, a Rádio da Voz, a Rádio da Rua, né, e os relacionais, o banho pra geral, que é massa, que a gente tá aí levando banho, o pessoal tá levando banho, levando água, levando escuta, levando alimento para as pessoas da rua, quando o governo devia estar fazendo isso, né. E é muito importante isso, né. E, só tenho que agradecer à Rede Rua, o pessoal da equipe aqui que consegue fazer e me aguentar, né, porque é fogo. Né. Muito obrigada mesmo, Fernanda, não sei o que dizer, viu, você é maravilhosa, meu. Se quiser falar mais alguma coisinha, eu acho que dá tempo ainda, né? Então, finalizar lembrando a irmã Regina, que não deixou esse ano, né, essa grande referência, e eu tive o privilégio de conversar, entrevistá-la também, e, ela me marcou muito, assim, relendo tudo que ela falou, moradia, o que que a rua precisa? De moradia, de renda básica, de comunhão e também de alegria. Eu achei muito lindo o que ela falou, a gente nunca acabava um encontro sem cantar, né, sem dançar, então a gente tá tão acostumado a olhar para a rua como só um espaço de sofrimento, mas a rua é muito mais do que isso, a rua tem pessoas, Maravilhosas, que são cantores, que são artistas, que são trabalhadores, professores, catadores, e a gente estar em comunhão com essas pessoas, né, poder estar junto mesmo, acho que é a lição que a irmã Regina nos deixou, isso é essencial, então queria deixar aqui esse registro da memória dela como uma pessoa que me inspira muito e que nos inspira sempre a seguir nessa luta que a gente talvez não veja um resultado no na curto hora. Eu prazo não que a vou gente ver isso, queria. mas eu espero que isso não te Exato. meus netos, os meus bisnetos, não precisem disso, né, que tenham a sua casa. Eu acho que a gente devia nascer com direito já de morar, de estudar, sabe, de ter saúde, porque, você viu o pessoal que está ganhando aí prêmios de saúde, de ciência, tudo, são pessoas que vieram, sabe, que conseguiram, ultrapassar, gênios, pessoas inteligentes que com poucas coisas conseguem dar resultados para o mundo inteiro, de vida, de paz, de tecnologia, basta investir nessas pessoas, sabe, parar com isso. As periferias, né, a gente fala aqui o centro, mas as periferias, indígenas, é tudo muito caótico, né, muito triste. Então, e a Regina, né, que é maravilhosa, é uma inspiração, sabe. Porque a gente mesmo, se sente tão frustrada, eu sempre falo isso, né, que eu fiquei frustrada durante 4 anos naquele comitê, por causa que não vinha a resposta, que a gente fica esperando, parece que é uma luta que a gente está numa terra movediça, que você não consegue sair do lugar e tudo. Então eu acredito que a gente tem que dar, sabe, se espelhar nessas pessoas que estão aí ainda, na luta, que são histórias de movimentos que ultrapassaram, a irmã Regina. Eu acho que as pessoas tinham que ver esses programas, sabe, assistir e ver que aquela pessoa, é tão simples amar o outro, olhar com, sabe, com empatia, você não precisa viver com ela. Apesar que eu vejo, assim, que em família, em tudo, que é tão difícil a gente até conviver entre família. Pô, mas é tão simples amor, Amor eu acho que a gente retorna em outra forma, volta amor, não ódio, volta ódio.
Eu acho que a irmã Regina foi uma inspiração pra gente. E vai ser sempre, né. Então, e vamos ver o vídeo da irmã Regina, porque ela é uma inspiração, meu, é uma pessoa maravilhosa. É isso aí, minha gente. Agora nós vamos falar para a cidade. A irmã Regina, da comunidade dos sofredores de rua, vai falar para nós o que é que nós estamos fazendo aqui, por que é que nós estamos reunidos há 2 dias com a comunidade. Nós estamos aqui, então, realizando a nossa 13ª missão. O que é a missão dos sofredores da rua? A missão dos sofredores da rua é um grande acontecimento todos os anos. E esse é o 13º ano que nós nos reunimos para festejar, para ganhar força, para seguir na caminhada. Porque a caminhada de quem está na rua é muito dura. A caminhada de quem não tem onde morar, a caminhada de quem não tem trabalho, de quem não tem família, de quem tem só a solidão, é muito dura. Então são 13 anos que nós celebramos essa missão. É um momento de festa, de encontro, é onde nós nos encontramos como irmãos. E ali nós distribuímos e partilhamos aquilo que temos. Nós partilhamos o pão, nós partilhamos a amizade, nós partilhamos o sofrimento. Então, durante 13 anos, a comunidade dos sofredores de rua, que nasceu para que o povo de rua tivesse voz, para que o povo de rua pudesse dizer o sofrimento que passa, a injustiça que tem, a justiça que a cada dia ele sofre, o preconceito, a falta de humanidade, a miséria. Então a comunidade procura ser um espaço onde os sofredores se encontrem. Desse jeito que a situação vai, não dá. A cada dia, a cada ano, aumenta a população que vive na rua. A cada dia é mais gente jogada nas calçadas. É mais gente que é tirado o direito de viver, o direito de lutar, o direito de ter trabalho, o direito de ter pão. Então essa caminhada aqui é para que a cidade perceba, para que vocês que estão aqui hoje nos ouvindo e nos vendo, não nos olhem como se nós fôssemos de outro mundo, porque não somos não, somos fruto dessa sociedade injusta que gera uma população que não tem casa, que não tem moradia e que não tem trabalho. Todo mundo! Se não ouvir nossos direitos, o Brasil pede. Forte, gente! Nossos direitos é